Boa tarde, professor. Me chamo Haroldo. Estou cursando a matéria de projetos integrados. O meu projeto consiste em uma partida estrela-triângulo, então eu vou demonstrar rapidamente a parte da IHM que eu criei no software Ellipse. Como você pode ver, está tudo com interrogação, porque eu não estou com a licença aqui agora para rodar esse driver, mas quando eu for fazer a parte física, ela vai estar funcional e vai estar bem visível, certo? Que consiste em mostrar para o operador se o motor está em estrela, se ele está em triângulo, se o motor está rodando e se ele possui alguma falha, ou intertravamento, temperatura de motor, temperatura de mancal, e bem como mostrar as medidas analógicas também. Esse software, o software Ellipse, é um software de modelador elétrico, ele não é indicado para esse tipo de coisa, mas como é um software que eu já mexo, eu quero fazer uma soluçãozinha mais completa, né? Então, ele vai consistir basicamente de um driver DNP que vai aquisitar essas informações do meu relé e uma tela que vai pegar essas informações e animar elas em tela. Só que isso vai ficar para o segundo momento. No momento eu vou estar explicando o porquê eu escolhi esse relé, certo? E vou estar passando também a, uma lista de pontos que eu criei para me ter como base um resumo do que eu vou utilizar e principalmente que eu vou importar no Ellipse. Ela consiste em uma lista com 7 endereços digitais e 2 analógicos, que é endereço de 0 a 6, demonstrando qual variável do meu relé é responsável por cada sinalização e o nome de cada sinalização para mim ficar fácil de guiar, ficar fácil de rastrear. Da mesma forma, os 2 pontos analógicos, que é a temperatura de motor e mancal. Fiz também uma listinha de materiais do que eu vou gastar para esse projeto, que é um Relé Cell 2414. Ele já é uma solução completa com display alfanumérico, push buttons integrados, LEDs integrados, um switch Cell 2725, porque eu optei em usar o meio Ethernet para a gente estabelecer essa comunicação, até mesmo também para parametrização, enviar e receber ajuste é muito mais rápido que o serial. Então esse switchzinho Cell é simplesmente para converter o meio ótico, que é a porta do meu relé é fibra ótica, em elétrico para poder plugar minha máquina. 2 sensores PT100, 3 contadores auxiliares, uma botoeira de retentiva tipo emergência. Isso tudo eu já encomendei, porém ainda não chegou. Então tudo isso será feito simulado com os recursos de software. 3 lâmpadas para sinalização, sinalizando os 3 contadores, um buzzer e uma fonte 5 VCC para o buzzer. No caso dos meus contadores auxiliar, não preciso de fonte, porque o meu relé, a saída dele aceita até 250 volts alternados, então eu consigo usar a tensão de rede mesmo para acionar os meus relés. Fiz um diagrama unifilar, bem básico, somente mesmo para guiar do que cada output vai acionar. No caso, meu output vai acionar contator K1, K2, K3, né? Cada output, seu respectivo contator, fazendo a partida estrela-triângulo. Eu escolhi o Cell 2414, apesar dele ser um monitor de transformador, pelas funções de monitoramento de temperatura, que não estão presentes na maioria dos relés do setor elétrico que a gente trabalha. Ele tem, no caso, 10 entradas RTDs, né, no caso para sensores. Né, no caso eu utilizarei a 1 e a 2 com 2 PT100, que serão RTD1 motor, RTD2 enrolamento. Passando aqui para a minha parte de lógica, esse relé também ele é de lógica aberta, a gente consegue modelar a lógica, apesar dele ter parâmetros intrínsecos, a gente consegue modelar lógica para ele funcionar com características diferentes, para que se adapte às nossas necessidades, né? Então, nesse caso, ele fornece 32 flip-flops, que são 7 reset, 64 timers, que pode serem usados também como sinalização digital, 32 contadores, apesar de eu não ter usado nenhum, e blocos lógicos analógicos, que são utilizados para fazer conversão de números. No caso, eu usei 2 porque eu preciso para mim fazer a conversão dos RTDs em valores reais. Né? Aqui a gente tem as configurações de let bits, né, set, reset, só que isso nada importa para a gente a princípio, porque ele nos dá essa opção graficamente.
Então, tudo que eu faço graficamente e faço a compilação, vem aqui para essa parte escrita. Por isso, eu não vou me aprofundar nessa parte escrita. Mas, se caso for uma lógica simples, igual as minhas lógicas de alarme de temperatura motor e alarme temperatura mancal, eu fiz elas escritas, porque nada mais nada menos que eu pegar a minha variável e comparar ela a um valor fixo. No caso, eu peguei minha MV01 e coloquei que se minha MV01 for maior que 60, eu tenho nível lógico 1 nessa minha variável. E a mesma coisa na minha segunda variável, que é a do mancal, só que aí um valor diferente. Partindo para o gráfico lógico, é onde acontece a lógica, né, digamos assim, eu criei uma lógica de intertravamento, que consiste em uma SV de indicação de falha. Essa SV é nada mais que um compilado dentro de uma porta lógica ou entre temperatura de motor alarme, mancal alarme ou interlock. Qualquer uma dessas três que estiverem ativas no momento, automaticamente vai parar o meu motor através da SV09, que é uma interface de parada, e bloqueará a partida do mesmo, já que ela está diretamente atrelada à partida do motor. Eu coloquei esse push button 2 aqui em uma porta OU, porque eu aproveitei a mesma lógica para fazer a lógica de parada, através de um push button acionando a SV09, que é a nossa interface de parada. Seguindo para a partida do motor, eu tenho que o meu push button 1, a partir do momento que eu pressiono ele e ele está ausente de falhas e impeditivos, ele vai dar um comando na minha LetBit 2, que é a minha partida em estrela. Note aqui a presença da SV09. A qualquer momento, se ele estiver em estrela e aconteceu uma falha ou eu der um comando de parada, ele vai parar o motor, mesmo ele ainda não tendo terminado o processo de partida, ele ainda está em estrela. Mas supondo que eu dei o meu comando de partida, eu estou em estrela, eu vou contar 25 segundos, que é a soma do meu RA. Vou estar tirando o selo da minha LetBit 2, que é a estrela. 500 milissegundos após, eu vou estar dando um set na minha LT01, que é a minha interface triângulo. Note a minha SV03 aqui, que é a indicação do meu motor rodando, ou seja, ele só vai ir para o estado triângulo se ele já tiver partido em estrela. Então, ele nunca partirá em triângulo. É uma garantia que eu coloquei aqui. Bem como a interface de parada novamente, para parar o motor a qualquer momento. Na minha lógica de interlock, não necessariamente eu precisaria de uma lógica, desculpa, uma vez que eu tivesse a minha interface retentiva em mãos. Mas como eu não tenho, eu fiz uma lógica com um push button, correto? Que vai setar uma LetBit que vai fazer a função da minha botoeira retentiva. Quando a minha botoeira retentiva entrar, ela vai sensibilizar a minha EN101, que irá fazer a mesma função da minha LetBit. Porém, o que eu optei fazer dessa forma é para mim não ter que adequar a lógica quando minhas interfaces chegarem. Simplesmente vou ter que colocar ela na minha IN e ele já vai funcionar. Eu só vou ter que adequar o meio físico. Na minha segunda página, eu fiz aqui o motor running, essa SV03, que como viu lá atrás, ela simplesmente serve para indicar que o motor está rodando e dá uma condição para ele não partir em momento algum em triângulo. Ele vai partir sempre em estrela, porque essa SV só vai a 1 a partir do momento que a minha LT02 também vai a 1 primeiro. E a interface de boas-vindas, porque eu tenho meu display settings, eu coloco lá o meu nome, meu RA, o nome da faculdade, projeto, seja bem-vindo, porém, se eu não tiver uma interface para me tirar isso da tela, ela vai ficar num loop infinito. Então, essa LT03, ela simplesmente serve para quando o relé entra em Enable, ele dá um set na minha LetBit, aparece as minhas mensagens na frontal do relé, depois de um tempo que o relé estiver iniciado, ele tira essas mensagens da tela, deixando apenas as mensagens que de fato são interessantes para o operador. Partindo para as configurações de front panel, eu tenho aqui as minhas configurações de LED, dos LEDs de sinalização que eu comentei anteriormente, onde eu tenho um LED de falha geral, um LED de interlock, porque toda vez que ativar o interlock, vai acender o falha geral.
porém o LED de interlock vai me mostrar que o que está gerando essa falha é o interlock. Bem como, se for temperatura do motor, acenderá um outro LED indicando que foi a temperatura do motor. Às vezes é a temperatura do mancal, vai ter um LED que vai indicar a temperatura do mancal, bem como enquanto não normalizar, esse LED não irá apagar. Então, se a temperatura subiu e ainda não abaixou, o LED vai ficar aceso. A partir do momento que ela abaixar, o LED apaga. Desculpa. Eu tenho aqui meus indicações dos meus push buttons, né? Que são os LEDs de indicação dos meus botões, que meus botões têm LEDs também. Ou seja, meu push button é o meu botão de partida, então se meu motor estiver rodando, o meu LED vai estar aceso em cima do botão partida. No caso, meu push button 2, meu botão parado. Se meu motor estiver parado, meu LED em volta do botão de parada vai estar aceso. E meu push button 3, que é o meu botão de interlock, se o meu interlock estiver ativo, vai estar sinalizando em volta do meu botão de interlock também. Aqui vem a parte de display points, onde eu seto qual é a minha variável, né? E o que essa variável vai me indicar na tela. No caso, minha LT03, a partir do momento que o relé iniciar, ele vai mostrar Uniub, projeto integrado, ele vai mostrar LT3, né, Haroldo Almeida, RA, e vai mostrar o seja bem-vindo. A partir do momento que eu contar aquele ciclo que eu mostrei anteriormente, ele vai sumir essas três mensagens, porque essa LT3 ela vai a zero. Seguindo, e depois ele vai mostrar as informações que são interessantes para o operador, que é motor ligado, desligado, se ele está em estrela, se ele está em triângulo, a temperatura do motor trip, temperatura do mancal trip, se ele está com interlock, e vai mostrar também os valores analógicos de temperatura de motor e mancal. Passando aqui para minhas configurações de porta, já que eu vou usar protocolos, eu tenho aqui todas as minhas configurações de porta, nível de acesso, IP, máscara, gateway. Aqui eu digo o que vai trafegar, no caso eu disse que eu vou trafegar DNP e dei o endereço DNP a ele, que é o endereço 1. Habilitando a minha seção DNP, eu digo qual IP ele vai reportar, né? No caso ele vai reportar o IP da minha máquina, na porta 20.000 e minha máquina tem o endereço 0. Vai utilizar o DNP mapa 1, essas são as configurações de protocolo que eu precisei ajustar para me estabelecer a comunicação. Em sequência, como eu vou utilizar o DNP map 1, eu vou colocar aqui meu mapa de binárias, que são aqueles mapas que eu indiquei lá no Excel, que são aqueles 7 pontos, de 0 a 6, e meu mapa de analógicos, que é o 0 e 1. Somente isso. Então, vou abrir agora IHM, porque esse relé me fornece a opção de IHM, onde eu vou conseguir demonstrar melhor essa questão dos LEDs e do funcionamento. E vou utilizar também um analisador de protocolo, que eu vou fechar a comunicação com esse meu relé. E a gente vai conseguir analisar de acordo com esse analisador de protocolo o que estava escrito no nosso Excel e o que está acontecendo no momento com o relé. Bom, perfeito, comunicação está estabelecida. Eu tenho 44 graus de temperatura motor, 76 graus de temperatura mancal. Meu motor está parado, então pode ver que ele o ponto 0 está em 0. O ponto 1, que é partida em estrela, está em 0, porque ele não partiu ainda. Quando eu fizer a partida em estrela, esse vai sensibilizar o ponto 0 e 1 ao mesmo tempo. Em seguida, o ponto 1 vai a 0 e o 2 vai a 1. O 3, 4, 5 e 6 são as 4 indicações. O 3 é minha indicação de falha. O 4 é a minha indicação de temperatura do motor alarme. O 5 é a minha indicação de temperatura de mancal alarme. E o 6 é o interlock. Então, essa aqui é a minha interface do meu relé. Os 3 botões que eu falei e seus LEDs, né? Botão partir, os LEDs de running, botão parar, LED stop. Como ele está parado, você pode ver que o LED está aceso. E meu interlock, e ele está com os botões apagados. Então, vou dar o comando de partida, motor partido, ele está sinalizando que ele está rodando, as alts 101 e 103 estão sinalizando que ele está em estrela, bem como aqui na sinalização do protocolo, ele também sinaliza que está em estrela. Esperamos os 25 segundos, ele vai comutar para triângulo. Perfeito, comutou para triângulos, a gente pode ver que a alt 101 foi para 1, a alt 103 continua habilitada, que é a que mantém meu K1 fechado. Perfeito, vou fazer o teste agora. Vou dar um pulso
no botão parar, perfeito, motor parado, tudo zerado, tudo ok. Vou dar novamente um comando de start, pode ver ele está partindo, né? Está em estrela, está rodando, vou dar um interlock. Pronto, ponto 3 de falha geral foi a 1, ponto 6 interlock também foi a 1. E analisando os LEDs, falha e interlock. Nesse momento, e meu motor parado, nesse momento, se eu tentar partir o motor, ele não aceita, enquanto eu não liberar o meu interlock. Liberei o interlock, normalizei novamente, meus LEDs apagaram, eu consigo partir o motor novamente. Partindo para a segunda parte da lógica, eu vou estar escrevendo nas minhas variáveis o valor, no caso, 64 graus, na minha variável do motor. A partir do momento que eu descarregar esse ajuste, aumentando a temperatura do meu motor, o meu motor irá automaticamente, meu relé vai automaticamente mandar meu motor parar. Perfeito, está descarregando. Ó, 64 graus, ele está sinalizando 44. Beleza, ele já reiniciou. Ele vai sinalizar para mim aqui agora o valor da minha temperatura, 64 graus, vai mostrar meu motor parado, ó, 64 graus, motor parado, falha geral, temperatura de motor, alarme. Vamos conferir aqui na EHM. Eu estou deixando o analisador de protocolo aberto para mostrar que a interface de comunicação dele está 100% testada. Eu poderia fazer isso somente na EHM, não teria problema nenhum. Que é a mesma coisa que sinaliza na EHM, sinaliza lá. Ó, beleza, falha geral, temperatura de motor alarme, motor parado. Vou novamente normalizar. Perfeito, normalizado. A comunicação vai dar um pique novamente. Beleza, já normalizou. Sumiu minhas falhas. Posso partir novamente meu motor. Motor partiu. Vou aumentar aqui a minha temperatura de mancal. Enviar para o relé. Perfeito, enviado para o relé. Vai novamente parar o meu motor e sinalizar, só que dessa vez temperatura de mancal, alarme e falha geral. Perfeito, meu motor já entrou em stop, falha geral, temperatura de óleo, temperatura subiu. Posso vir aqui na minha IHM para a gente conferir. Perfeito, falha geral, temperatura de mancal, alarme, motor em stop. Novamente, posso normalizar aqui para a temperatura abaixo de 80. Enviar novamente os ajustes. E novamente ver que meu motor vai estar sem as falhas e aceitar novamente a partida. Perfeito, normalizado. Posso novamente partir o motor. Perfeito, professor. Espero ter conseguido explicar ao máximo, apesar de ser um vídeo curto. Espero ter conseguido explicar com clareza. A questão do funcionamento foi totalmente validado. E assim que as peças chegarem, estarei gravando a segunda parte do vídeo com o funcionamento real. Desde já eu agradeço. Tchau, tchau.